Ninguém quer morrer, né? Mas pior ainda, que é esse tormento de pensar, meu Deus, eu vou ter que morrer. Pior ainda, é imaginar que você realmente não espera nada após essa morte. É isso que deixa aquelas pessoas, os que não têm esperança, é isso que deixam eles apavorados. Você sabia disso? É isso que traz medo, que traz pavor. Era isso que trazia pavor para a minha vida. Porque eu pensava o seguinte, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. E para onde eu vou se eu não acredito em nada? Se eu não acredito numa vida após a morte? E aí você pode pensar assim, não, irmão Adão, mas tem muita gente aí que acredita em muita coisa. Mas eu te pergunto, eles vivem, a vida deles mostra de fato que eles acreditam? Ou eles dizem que acreditam, mas vivem como se não acreditassem? Existem duas realidades. A realidade de um homem que vive planejando e esperando, eu vou falar aqui, planejando e esperando, sabendo que a morte vai chegar. Esses são aqueles que nasceram de Deus e conhecem a Deus. Eles sabem que a morte vai chegar. E eles ficam apavorados? É claro que não. O terror da morte não os assola mais. Por quê? Porque existe uma certeza, uma convicção de um amanhã. E existe um outro grupo que se prepara, que se preocupa, que se afadiga nas coisas daqui da terra. E que não está preparado para a morte. E que não está preparado, que não quer nem ouvir falar. Você já conversou com alguém que você foi falar sobre morte para ele, e ele falou assim, misericórdia, rapaz, vamos mudar de assunto. Vamos falar de vida. Né? Não vamos falar de morte, vamos falar de vida. É perigoso, viu? O que pode estar escondido por detrás disso aí é meio perigoso. O que eu falei para vocês sobre os antepassados, os nossos irmãos da fé, é claro que eles não queriam morrer. É claro que eles não se jogavam para a morte. Não é isso. Não é um suicídio, né? Uma morte que eles mesmos que eles se voluntariam para morrer. Não, não é isso. O que acontecia naquele tempo era o seguinte. Eles queriam encontrar com o Senhor. Eles desejavam que o Senhor voltasse. Eles desejavam o cumprimento da promessa. E aí, o que eles faziam, irmãos? Eles viviam de maneira intensa. Eles viviam todos os dias da vida deles de maneira intensa. Para a glória de Deus. Sabe, irmãos? E é vergonha para nós, você sabe por quê? Aquele tempo tinha menos acesso aos escritos sagrados. Olha o acesso que temos hoje. Aquele tempo o acesso era mínimo. Tinha menos acesso aos escritos sagrados. Tinham também os seus afazeres, tá? Porque muitos podem argumentar, não, sabe, eu não me afadigo nas coisas de Deus, porque eu tenho os meus afazeres. É o jovem, porque eu preciso ir para a faculdade. Aí depois que termina a faculdade, tem sempre algo que ele almeja. Eu estava conversando certa feita com alguns dos irmãos e eu disse, se a gente for esperar ter tempo, nunca teremos. Essa é a verdade. Não, mas os que viveram lá no passado, eles tinham, sabe, eles não tinham tantas atividades como nós temos hoje. Isso também não é argumento. Certamente eles tinham os seus afazeres. Qual era a diferença então? Qual era a diferença então? A diferença era, irmãos, que eles estavam convictos de todo o coração dessa verdade, de que essa terra era passageira. E de que as coisas que o Senhor havia prometido para ele eram infinitamente melhores. O apóstolo Paulo fala isso, que se a nossa esperança em Cristo se resume somente aqui, somos os piores de todos os homens. E é verdade, é nesse sentido. É nesse sentido. Irmão, eu sei que nós temos muitas coisas para fazer. Eu sei que há sempre coisas para a gente fazer. Eu sei que há deveres que devemos cumprir. Eu como marido, minha esposa também. Eu sei que existe. Mas isso não é desculpa para que não vivamos na convicção que aqueles homens viviam. Isso não é desculpa. Então nós precisamos acordar.
olhar para Cristo, olhar com esperança para aquilo que Ele prometeu.